boa parte das pessoas em isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus, era de se esperar uma queda nos indicadores de violência no primeiro semestre desse ano. Mas não foi isso que aconteceu. O Anuário da Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra aumento de mais de 7% nas mortes violentas nos 6 primeiros meses de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação à violência de gênero, os números também são preocupantes. Caem os registros nas delegacias, mas cresce o número de feminicídios, por exemplo. Vamos entender um pouco mais desses dados com a pesquisadora Amanda Pimentel, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e com o antropólogo Lênin dos Santos Pires, professor do Departamento de Segurança Pública da UF. Obrigada pela presença, bem-vindos ao Alerj Debate. Amanda, queria começar com você. Como eu disse na abertura, houve um aumento das mortes violentas, né? Foram mais de 25 mil nesse primeiro semestre, uma pessoa assassinada a cada 10 minutos no Brasil. E esse número, ele inverte uma tendência que era de queda de 2018 para 2019. Como interpretar esse aumento? Como você bem colocou, os números do nosso anuário de 2020, eles trazem essa inversão de tendência, né, nos dados, nos índices de homicídios, mas das mortes violentas intencionais como um todo no Brasil. Entre 2018 e 2019, nós estávamos vivendo nacionalmente uma queda nesses números, e aí já no início desse ano, em plena pandemia, quando se esperava que esses números continuassem reduzindo, nós assistimos no primeiro semestre desse ano, em comparação ao primeiro semestre do ano passado, um aumento de 7,1% dessas mortes. Uma das coisas que a gente pontua é que, principalmente, já desde o último trimestre de 2019, nós já começamos a ver essa inversão da tendência, né? Desde o último trimestre de 2019, os homicídios, as mortes violentas intencionais já começavam a fazer essa inversão de tendência e algumas das coisas que a gente coloca como possíveis explicações, como possíveis causas dessa inversão, são, por exemplo, quando a gente olha quais são os estados que puxaram esse crescimento de maneira mais forte. Esses estados, sobretudo, eles se encontram na região nordeste e norte do país, que são regiões que hoje são regiões estratégicas para as rotas de tráfico de droga e, principalmente, para a circunscrição das organizações criminais, né? Por exemplo, o Ceará é o estado que mais puxou essa tendência e que teve o maior impacto sobre os índices nacionais. No início do ano, entre janeiro, fevereiro até março, o Ceará viveu uma crise na segurança pública, né, puxada principalmente pelas reivindicações legítimas dos policiais por melhores condições de vida, por melhores condições de trabalho, mas ao mesmo tempo em que essa greve foi colocada no Estado, isso fez com que os índices de homicídios, índices de mortes violentas intencionais crescessem absurdamente no Estado. E isso se refletiu foi o que mais refletiu nesse aumento nacional. Também estados como o Amapá, Roraima, que são estados ali no norte do Brasil, que se encontram geograficamente em uma posição privilegiada para as rotas do tráfico e, portanto, de uma disputa muito forte entre as organizações criminais, vem contribuindo para o aumento desses índices, mesmo em plena pandemia, né? Uma das coisas que a gente sempre coloca é que, hoje em dia, as organizações criminais, elas dão um pouco o tom da variação dos homicídios no Brasil, quando existem acordos, quando existem acordos de paz, por exemplo, entre elas, esses números diminuem. Quando existe troca de lideranças, como está acontecendo desde o início do ano, em especial no Ceará, no Amapá, esses números voltam a subir. Então, uma das causas principais desse aumento são os aumentos que aconteceram nos estados do Norte e Nordeste, que hoje em dia são estados essenciais no crescimento e expansão das organizações criminais e do tráfico de drogas no país. Interessante, Amanda. E vocês dizem no anuário, né, que essa pesquisa ela depende dos números das secretarias de segurança pública.
né? Eu queria Isso. saber de você também se são dados disponíveis, se isso tá, o acesso a esses dados é complicado, é dificultado pelos governos, ou há transparência por parte dos estados? A questão do acesso aos dados sempre foi uma questão um pouco difícil no Brasil, mas que ao longo dos anos, principalmente em razão da movimentação das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais, por pressão por transparência nesses dados, isso vem melhorando, né, em alguns estados e em algumas regiões. Mas, por exemplo, durante a pandemia, nós sentimos muita dificuldade de ter acesso a esses dados, né? Alguns estados, algumas secretarias não enviaram. Então, além das dificuldades tradicionais de obtenção dos dados, no sentido do grande atraso na entrega deles, às vezes mesmo do não respeito ao prazo estabelecido na lei de acesso a informações, isso faz com que muitas vezes a gente recorra a acessos pessoais, às vezes, né? Depende muito do gestor que está, depende muito do secretário que está, e muito pouco do cumprimento ao que está previsto, né? Nessa pandemia, a gente sentiu muito mais dificuldade, todo mundo sentiu muito mais dificuldade por conta da diminuição no número de servidores e aumento das demandas. Então, em alguns estados isso tem melhorado, né? No norte e no nordeste a gente vê que algumas corporações policiais, mas também algumas secretarias de segurança pública têm se esforçado no sentido de fazer um serviço de transparência dos dados, mas essa ainda é uma questão que a gente precisa avançar muito no Brasil. E na pandemia foi uma das questões também que ficou mais dificultada. Obrigada, Amanda. Professor Lênin, entre esses mais de 25 mil mortos, né, que o anuário mostra aí no primeiro semestre de 2020, estão casos de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte em ação policial. Essa última teve um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O número de policiais mortos saltou mais ainda, um aumento de 20%. Tudo isso no meio de uma pandemia, né? Que leitura o senhor faz desses dados? É um prazer estar aqui na TV Alerj, é um prazer estar com a Amanda, minha colega do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Primeiro, né, acho que é muito importante frisar que o anuário está sendo lançado agora, com dados do primeiro semestre, demonstra uma vitalidade muito grande do Fórum, né? E, por outro lado, uma metodologia que vem se consolidando e que vem ganhando, né, cada vez mais robustez do ponto de vista não só dos dados que consegue reunir, mas também das análises, né, que, num momento como esse, é muito importante para mostrar uma série de questões que são cada vez mais possíveis de detalhar. E, tocante à participação dos agentes de segurança pública na produção desses registros, né, seja registrando, seja atuando e criando fatos para o registro, eu quero chamar a atenção do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar interessante porque a gente percebe uma redução, né, na quantidade de homicídios, mas, por outro lado, né, uma atuação da polícia nos primeiros meses do ano, que foi atuação que tendia, né, a um aumento das taxas de homicídio e decorrência da ação policial, que foi interceptada pela arguição, né, de descumprimento de preceito fundamental, né, ou seja, a chamada ADPF, que em junho deteve essa dinâmica, e isso foi muito positivo. Isso foi muito positivo porque mostra claramente que a ação policial, se ela for trabalhada de acordo com as regras, com a lei, isso tende a alterar essa dinâmica violenta que está no Brasil inteiro. Mas eu gosto de pensar que isso tudo como um grande mercado, né? Um grande mercado onde, como a Ana chamou a atenção, essas rotas de tráfico de drogas, de armas, envolvem interesses que estão, né, não só no crime organizado, por assim dizer, desses segmentos, dessas facções, mas também, nós sabemos, né, em segmentos desviantes do Estado, seja das polícias, seja cada vez mais
no âmbito da política, né? Um outro dado muito importante que o anuário traz na sua análise é a crescente participação de agentes de segurança pública no cenário político e, pensando no Rio de Janeiro, que é o que eu conheço mais, né, a gente percebe que essas candidaturas estão cerceando o direito de participação democrática de amplos setores, seja como candidatos, né, e o que aumenta, inclusive, na época das eleições, os homicídios em certas localidades, pelas disputas, né, pelos territórios de votos e tudo mais, mas fundamentalmente do eleitor, que se sente cerceado permanentemente pelo domínio desse território, né, em função de estratégias de mercado, mas também na sua expressão política. Um outro dado que eu acho muito interessante é o crescimento dos homicídios em São Paulo, né? Há muitos anos a gente tinha um número bastante reduzido, era uma referência, né, em nível nacional, e isso está se alterando, me parece, muito em função, né, das dinâmicas envolvendo o PCC, por um lado, em São Paulo, mas também o PCC em outras regiões, né, do país, o que também está reconfigurando as lideranças nessa organização e, de certa forma, fazendo alterar um pouco da sua filosofia, digamos assim. Do Rio de Janeiro, eu acredito que essa diminuição de homicídios, de maneira geral, tem a ver com um fenômeno um pouco parecido com o de São Paulo, né, diante das milícias que têm buscado estabelecer um domínio territorial, o que resulta em uma diminuição de homicídios nesses lugares, mas levando, né, ao aumento de taxas em outras regiões em função das disputas. E no caso do Rio, com o chamado Comando Vermelho, o que leva muitas vezes a essas facções, essas milícias, né, que são vários tipos, né, a se associar com grupos, né, criminosos em função de táticas voltadas para domínio de territórios alternativos. Uma outra coisa que me chamou a atenção nos dados do anuário é o Paraná também. O Paraná também tem apresentado uma mudança, né, do ponto de vista dos registros de homicídios e outros crimes, coisa que não era assim tão visível em outros momentos, né? Eu acredito que isso tem a ver com esse momento político, né? A gente pode pensar que, cada vez mais ao sul do país, o discurso de intolerância que é vigente, né, inclusive emanado de altas autoridades da República, ou da pretensa República, né, isso, de certa forma, ajuda, contamina, naturaliza a violência como um meio de administrar conflitos. E isso, eu acredito que esteja na raiz aí, dessas manifestações que a gente observa a partir dos dados do anuário para essas localidades. Obrigada, professor Lênin. Amanda, pegando um pouco o gancho que o Lênin já falou, né, da violência policial, a gente viu um aumento no primeiro semestre de 2020 que confirma, na verdade, uma tendência que já vinha de crescimento, né? Você acredita que está tendo menos controle sobre as polícias? E outra questão, Rio e São Paulo apresentam números piores nesse sentido da violência policial? As mortes decorrentes de intervenção policial já têm se mostrado, né, como um problema público, vem se mostrando como um problema público nesses últimos anos, né? E essa é uma questão muito importante, porque o aumento desses índices da letalidade policial, eles têm um impacto grande nos aumentos das mortes violentas e intencionais como um todo, e também, por um outro lado, ele demonstra que os nossos agentes da segurança pública, que são agentes de Estado, também, alguns, uma parte desses agentes também estão diretamente envolvidos com ilícitos, com o aumento dessa violência. São Paulo e Rio de Janeiro têm uma grande participação nisso. Quando a gente, por exemplo, analisa os números absolutos, o Rio de Janeiro é o estado que apresenta maiores índices de letalidade policial.
Outros estados, quando isso é feito por taxas por 100 mil habitantes, ultrapassam, mas em números absolutos o Rio de Janeiro ainda é esse estado com maior índice de letalidade policial. E uma das coisas que é importante ressaltar nesse sentido é que, embora a polícia, né, as polícias, elas sejam as detentoras, né, desse uso da força, dessa coercibilidade sobre a população, esse tipo de mandato, esse mandato policial, ele não é exercido, ele não pode ser exercido livremente, né? Ele tem que ser exercido dentro de padrões de legalidade, de proporcionalidade, e nós temos algumas regras internacionais e mesmo nacionais que limitam isso, né? Embora hajam essas regras que, por exemplo, limitem o uso da força pela polícia, no sentido de que a polícia só pode usar instrumentos letais em caso de perigo de morte, né? De iminente perigo de morte a si ou a terceiros. Embora a gente tenha essas normativas, a gente vê que existe ainda uma discricionariedade muito grande sobre a ação policial. E muitas vezes, algumas vezes, essa discricionariedade ela é muito perpassada por elementos subjetivos da ação policial, né? Muitas vezes, algumas vezes, alguns desses policiais acabam, por exemplo, por cometer um homicídio fora desses padrões, né? Então, e isso é uma questão muito preocupante, porque são agentes da segurança pública, são agentes de Estado e, portanto, devem se pautar a partir da legalidade, a partir da proporcionalidade, mas quando a gente vê que esses números crescem e a gente vê que existe como existe no Brasil, né, como o Anuário suas outras edições já vêm demonstrando que existe uma proporção maior de civis mortos do que de policiais mortos, então nós estamos diante de um processo de uso excessivo da força em que a polícia está abusando do seu poder de força, né? E aí, historicamente também no Brasil, a gente tem uma ausência de controle interno e externo sobre a atuação policial. Dentro da própria polícia, existem entraves na investigação desses policiais e também existe externamente um controle que é muito difuso, que é muito complicado de se fazer. A gente percebe isso, por exemplo, quando a gente tenta obter dados das ações policiais, que são alguns dos dados historicamente mais difíceis de se obter. Então, a gente vê que esses dados demonstram que existe, sim, um uso excessivo da força pela polícia, que muitas vezes não está se pautando dentro dos critérios de legalidade, e, ao lado disso, existe também um fraco controle sobre a ação policial, tanto internamente quanto externamente. Obrigada, Amanda. Lênin, o perfil da vítima, né, que o anuário traz para a gente, continua sendo majoritariamente do homem negro jovem, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, fizesse a análise desse perfil. Pois é, os dados do anuário, né, a exemplo de outras edições, traz para a gente o quadro, né, talvez até a reinteração do quadro e, de certa forma, sua reificação, né? São 74,4% de negros, a maioria, né, de jovens de até 29 anos. Né? Há também a gente vai falar disso, né, daqui a pouquinho, mas um crescimento também no quantitativo de mulheres, né, e mulheres negras. De acordo com a ocorrência, né, o evento, você tem uma pequena variação. Então, no caso de latrocínio, você tem 55,8% de negros, né, em detrimento de 43,9% de brancos. E policiais assassinados, também os negros são a maioria, né? Lembrando isso que a Amanda chamou a atenção, essa dinâmica onde, numa sociedade, criminosos procuram responder ao controle policial, né, tirando a vida desse profissional, é porque esse enfrentamento está, de certa forma, retratando um abuso de autoridade extremamente excessivo, né? Agora, realmente, há um traço nessa violência institucionalizada, essa violência que é estruturante dessas relações econômicas, dessas relações políticas, aonde se revela, né, práticas
racializantes, né? Práticas racistas no controle social. Eu diria que, desses anos todos que a gente, né, vem trabalhando o processo de redemocratização no Brasil, esse talvez seja o momento mais grave que a gente vive no tocante, né, a essa tentativa de nos estabelecermos como uma república democrática, porque há uma naturalização dessa violência e a naturalização dessas formas de expressar desprezo pela diferença, seja ela a diferença de raça, seja ela a diferença étnica, né, como vem acontecendo com as populações tradicionais, né, com as nações que nós chamamos vagamente, né, de indígenas, mas que são nações, né, de sujeitos de direito, de acordo com a Constituição, e no tocante à diferença com a mulher, né, que é crescente a violência para com esse segmento da população, um segmento extremamente importante do ponto de vista da reprodução social, da sociedade em termos materiais, mas, sobretudo, do ponto de vista simbólico, né? E que tem aí uma tentativa de controle discursivo dessa diferença, né? No tocante a tirar de cena as reivindicações por tratamento igualitário, que são reivindicações históricas das mulheres, né? Obrigada, professora. A gente vai falar mais sobre as mulheres no segundo bloco. Agora a gente vai para um breve intervalo. A Alerj Debate volta já já.